Olá a todos. Vamos dar início ao nosso curso de Iniciação ao Bridge. Nesta primeira aula, iremos abordar uma breve descrição das regras do jogo, a introdução ao leilão e também a introdução ao carteio não havendo trunfo. Em termos das regras, o Bridge é um jogo de vazas jogado a parceiros. Há uma obrigação de assistir aos naipes, tal como muitos outros jogos. Existe um leilão para a escolha do naipe de trunfo. Aqui existe alguma similaridade com os jogos positivos do King, mas como irão ver, um pouco diferente. E existe o jogo morto. Esta sim uma característica única deste jogo, em que um dos jogadores irá expor o jogo dele na mesa quando for a altura de jogar, para que todos os outros vejam esse jogo além do seu próprio jogo. Vindo a este conceito básico do que é uma vaza, que a maioria de vocês já deverá conhecer, o jogador do oeste joga ao 3 de ouros, norte assiste com o 8, este joga a dama e sul vence a vaza jogando o as. Como existem 13 cartas para cada jogador, cada jogo tem 13 vazas em disputa. Em termos da ordem das cartas, temos aqui uma indicação de como é. Existem algumas diferenças em relação a alguns jogos, como a sueca e a bisca, em que o valete vale mais que a dama e o 7 tem uma importância particular. Aqui a ordem é simplesmente esta. Em termos do trunfo, é um conceito também bastante conhecido. É um naipe que é mais importante do que os outros e prevalece quando for jogado. Vamos ver aqui um exemplo, considerando que copas seria o trunfo. Foi jogada a dama de paus, norte assistiu com o as e está a ganhar a vaza, mas este cortou e passou ele a ganhar a vaza. Sul apresentou um trunfo mais alto e ganhou, pois foi quem jogou o maior trunfo. Em termos do jogo morto, depois de concluído o leilão, este representa aquilo que seria o nosso jogo. Um adversário vai jogar a primeira carta e agora o nosso parceiro vai expor o jogo dele na mesa, de maneira a ver-se dois jogos. E portanto nós estamos a ver dois jogos e os adversários também têm a oportunidade de ver dois jogos. Vamos ver uma fotografia real em que está exatamente um jogo exposto na mesa para todos os outros jogadores verem, e isto torna o jogo um pouco mais fácil. O jogador que expõe o jogo não joga desta vez, fica a aguardar, serão talvez 2, 3 minutos, e também vai haver alturas em que é ele a jogar com o jogo dele e com o jogo que ficou exposto na mesa. Torna-se mais fácil perceber o que se está a passar vendo dois jogos, há mais informação, mas por outro lado aumenta um pouco o grau de responsabilidade. Espera-se que os jogadores de bridge joguem melhor às cartas do que noutros jogos. Em termos de áreas de estudo no bridge, nós vamos ver o leilão, o carteio e também o jogo da defesa. Mas antes disto, vamos ver o exemplo prático de um jogo. Ora, temos aqui o nosso primeiro jogo. O contrato final foi 3 sem trunfo e, portanto, vai existir uma obrigação de fazer 9 vazas, como iremos ver mais à frente. Vamos apenas ver como é que o jogo se iria desenrolar. O adversário saiu e o nosso parceiro expôs o jogo dele sobre a mesa. Não havendo trunfo, vamos começar por ver as vazas que vamos ganhar de certeza. O as de espadas e o rei, 2. O as de copas, 3. O rei de copas, 4. O as de paus, 5. E no naipe de ouros temos as, rei, dama e valete, que nos vai dar outras 4 vazas. Portanto, é um jogo onde em princípio vamos fazer 9 vazas, cumprido o contrato a que nos comprometemos. Vamos então jogar. Podemos agora passar para os ouros.
Reparem que o adversário está sempre a assistir. Até uma determinada altura em que já não tem, e agora balda. Não pode cortar porque não há trunfo. Temos já 5 vasas. E vamos fazer agora o resto das vasas. Aqui temos direito as copas, as cartas mais altas, o as de espadas. Falta-nos uma vaza. E vai ser o as de paus. As próximas vasas irão ficar para o adversário. Aqui temos que baldar e aqui também não podemos ganhar a vaza. O contrato está terminado e está cumprido com 9 vasas do nosso lado. Vamos agora iniciar o estudo do leilão. Cada vez que é a sua vez, cada jogador pode oferecer vasas de modo a propor o naipe de trunfo. A sua oferta acresce sempre 6 vasas, pelo que temos aqui uns exemplos. Um ouro corresponde a 7 vasas, com trunfo ouros, 3 espadas, 9 vasas com trunfo espadas, e o contrato mais alto do bridge, 7 sem trunfo, comprometendo-se a fazer todas as vasas, não havendo trunfo. Em termos da hierarquia dos naipes, paus é o naipe menos importante e sem trunfo o mais importante. Isto é possível oferecer uma copa ou um ouro se tiver havido uma oferta de um pau. Mas se tiver havido uma oferta de uma espada, já não é possível oferecer uma copa ou um ouro. Já temos que passar para o nível 2, porque espadas está hierarquicamente acima. Vamos ver o exemplo de um leilão. Norte começou o leilão num ouro. Este passou. Sul marcou uma espada, porque é um naipe de ranking superior. Oeste já teve que oferecer 2 copas. Norte pode ainda continuar ao nível 2, porque sem trunfo é mais importante que copas. E Sul concluiu o leilão em 3 sem trunfo. Em termos de objetivos, o leilão tem como objetivo a escolha do naipe de trunfo, naturalmente, e decidir que tipo de contrato vai ser jogado. O tipo de contrato tem a ver com a pontuação que se vai ganhar. Existem contratos que dão pontuações menores, são os contratos parciais, que estão aqui indicados. Depois existem os contratos de partida, em que estes aqui de 5 copas e 5 espadas são meramente indicativos, dado que basta jogar 4 copas ou 4 espadas para receber o bónus de partida. E depois temos finalmente os contratos de slam, que dão um bónus ainda maior, mas que têm maiores riscos. Aqui temos que fazer 12 vasas e ao nível 7, chamado grande slam, temos que fazer 13 vasas. Em termos de avaliação da mão, o que é um bom ou mau jogo? Para decidir se jogamos um contrato parcial, de partida ou de slam, convém aferir o potencial do jogo de ambas as parcerias. E por vezes isso pode não ser assim tão simples. Vejamos este jogo. Parece um jogo razoável. E agora vejamos o jogo B. O jogo B parece um pouco melhor, mas como é que conseguimos transmitir isso ao nosso parceiro? Nos primórdios do bridge, isto foi um obstáculo a que a modalidade se desenvolvesse. Até que houve uma altura que alguém desenvolveu um sistema para quantificar o nosso jogo, que são exatamente os pontos de honra. Assim, num sistema que já tem quase 100 anos, sempre que temos um as, para efeitos de avaliação, isso vale 4 pontos, um rei 3 pontos, uma dama 2 pontos e um valete 1 ponto. Os outros naipes não têm valorização.
As outras cartas, aliás. Como há 4 naipes e cada naipe tem um as, um rei, uma dama e um valete, o total de pontos no baralho é de 40. A partir do momento em que foi utilizado este sistema de pontuação, começou-se a calcular quantos pontos, regra geral, seriam necessários que a parceria tivesse no conjunto para poder cumprir estes contratos. Para cumprir os primeiros contratos de partida, considera-se geralmente 25 a 26 pontos, 5 paus ou 5 ouros, 27 ou 28, o que faz com que os jogadores de bridge tendam a fugir um pouco destes contratos. Quando têm trunfo, copa ou espadas, jogam 4 copas ou 4 espadas, e quando têm mais paus e ouros, têm tendência a tentar o sem trunfo. 5 paus ou 5 ouros é menos jogado. Os contratos de slam ao nível 6, regra geral, necessitam de 32 a 33 pontos, e o grande slam necessita de 36 a 37, de um total de 40 pontos. É importante frisar que estes valores são meramente indicativos. Todos os dias estão a ser ganhos contratos de 3 sem trunfo ou 4 copas com menos de 25 pontos, e também a serem perdidos contratos com 27 ou 28 pontos. Isto é apenas uma mera indicação. O sistema que vamos usando é, vamos trocando informações com o parceiro até que um de nós tenha ideia se a parceria tem ou não este tipo de pontuação. Passando às aberturas. O leilão começa com a licitação e há uma regra: para começar a licitar temos que ter pelo menos 12 pontos. Existirão uma outra exceção que veremos mais à frente no curso, mas esta é a regra principal. Se tivermos menos de 12 pontos, passamos. Com mais de 12 pontos, temos a anunciar algo. Regra geral, vamos anunciar o naipe onde temos mais cartas. Existe uma regra específica que é para fazer uma abertura em copas ou espadas, e atenção que é só copas ou espadas, necessitamos de um mínimo de 5 cartas nesse naipe. Esta obrigação leva-nos que de vez em quando não temos uma alternativa para abrir, do tipo, temos 4 espadas e 3 cartas nos outros naipes, não podemos abrir numa espada porque temos apenas 4, e então temos a possibilidade de abrir em paus, que é suposto serem pelo menos 4 cartas, mas em casos especiais podem ser menos de 4. No limite até podem ser só 2 cartas. Temos também a abertura em 1 sem trunfo. É uma abertura muito específica e que mostra um jogo bem distribuído, entre 15 a 17 pontos. Fechamos agora 2 exemplos de aberturas. Neste jogo, vamos contar os pontos. Temos 8 no naipe de copas, 4, 7, 8, e mais 6 aqui. Temos um total de 14 pontos. O nosso naipe mais longo é os ouros, logo a nossa abertura será num ouro. Num outro exemplo, temos 2 pontos aqui na dama de espadas, mais 4, mais 5, o as e o valete de paus, e mais 4 com os ouros, que dá um total de 15 pontos. Como o jogo está bem distribuído e estamos no tal intervalo entre 15 a 17, a nossa abertura vai ser em 1 sem trunfo. Vamos consolidar o que aprendemos com alguns exercícios práticos, treinando apenas a primeira voz. Somos nós o primeiro e vamos contar os pontos. 4, e 4, 8, e 2, 10, e 3, 13. Temos pelo menos 12, logo temos abertura. Em que é que vamos abrir? No naipe onde temos mais cartas, que é paus. Logo a nossa abertura seria num pau. Um outro jogo. Contando os pontos, 3, 7, 9. 9 pontos não chega para abrir. A nossa voz será passo. Num outro exemplo, agora temos um jogo melhor. 3 e 2, 5.
9, 12, 16. Estamos naquele intervalo especial dos 15 a 17 e temos um jogo bem distribuído. Logo a nossa abertura é um sem trunfo. Ainda mais dois exemplos. 4 e 5, 9 e 4, 13. Temos pontos para abrir. O naipe onde temos mais cartas é espadas, mas copas e espadas necessitam de 5 cartas para uma abertura. Por isso temos que utilizar o naipe de refúgio, que é paus. E iremos abrir num pau. Último exemplo. 2, 4, 5, 8, 11, 13 pontos. Temos abertura. E o naipe onde temos mais cartas é copas. Temos as 5 que são solicitadas como mínimo. E, portanto, vamos abrir numa copa. Vamos agora começar a ver a parte do carteio. Esta é a fase do jogo em que vamos tentar cumprir o contrato a que nos comprometemos durante o leilão. Vamos nestas primeiras aulas concentrar-nos apenas no jogo em sem trunfo e no plano que se deve fazer antes de começar a jogar. Normalmente devemos ver, tal como no primeiro exemplo que vimos, quais são as vasas que temos imediatas e depois identificar onde é que podemos criar novas vasas. Para isso, vamos precisar de utilizar as 3 técnicas disponíveis para fazer vasas extras. A promoção de figuras intermédias, por exemplo, Rei Dama Valete ou Dama Valete 10. O apuramento de naipes longos, portanto, naipes onde tenhamos pelo menos 7 cartas no conjunto das duas mãos. Se forem jogados algumas vezes, irão esgotar-se primeiro na mão dos adversários do que nas nossas. Ou então, realizarmos uma passagem com sucesso. Nesta aula, iremos ver as 2 primeiras técnicas. A próxima ficará para a próxima aula. Vamos ver este jogo aqui. A carta de saída foi ao 3 de paus. Estamos a jogar 3 sem trunfo. E a primeira coisa que vamos fazer é vermos as vasas imediatas, que são 5. O as de espadas e estes paus. São imediatas porque são naipes onde temos o as e temos a garantia de que ganhamos a vaza. As, rei, dama, valete correspondem a 4 vasas. E, portanto, temos 5 imediatas. Depois, onde é que temos potencial de fazer mais vasas? O naipe de ouros é onde está o maior potencial. Irá gerar 4 vasas, porque temos todas as cartas altas e falta-nos apenas o as. Portanto, quando o as sair, nós faremos as restantes vasas. Um outro exemplo. Saída do adversário à dama de copas. Este exemplo, temos 7 vasas imediatas e o naipe de paus irá produzir as vasas que nos faltam. Vamos ver este exemplo um pouco mais em pormenor. Este é o mesmo jogo, mas vamos jogá-lo. Tal como tínhamos visto, há 7 vasas imediatas. Vamos contá-las. As, rei e dama de espadas, 3. As e rei de copas, 5. As de paus, 6. Rei de paus, 7. As de ouros, 8. Vamos então jogar. A saída foi à dama de copas. Como é nos paus onde vamos criar as vasas adicionais, o melhor é começar já por jogar os paus para os esgotar. Os adversários só têm 5 cartas neste naipe. Eles assistem. Está uma carta de fora. É preciso jogar e perder a vaza. Não devemos estar preocupados porque temos cartas altas, qualquer que seja o contra-ataque dos adversários. Se eles jogarem hoje temos o as, copas também e espadas também. Neste momento o 7 e o 6 de paus estão apurados. São cartas que vão fazer vaza e, portanto, têm o mesmo significado do as de copas ou do as de ouros.
Vamos fazer o as. E agora é preciso fazer o 7 e o 6 de paus, mas somos nós a jogar deste lado. Portanto, é preciso ser o nosso parceiro a jogar. Para ser ele a jogar, tem que ganhar a próxima vaza. E a única maneira de suceder é através da dama de espadas. Como nós temos o as e o rei, a dama de espadas tem a garantia de ganhar a vaza. Vamos jogar o 5, jogar a dama, ganhar a vaza e ficar a jogar do lado que era do nosso agrado, para jogar os paus que já apuramos. Não temos para assistir, deitamos fora cartas que não têm interesse. Estes paus, reparem, aumentou o nosso pecúlio para 7 vazas, e agora com as e rei de espadas e as de ouros, vamos conseguir fazer até uma vaza extra do que prometemos. Tínhamos comprometido a fazer 9. 8, 9, e agora o as de ouros. Contrato cumprido com uma vaza a mais. Chegamos assim ao fim da nossa primeira aula. Espero que tenha sido do vosso agrado. Na próxima aula iremos ver as passagens, a última técnica de carteio em sem trunfo, e curiosamente também se aplica nos contratos em trunfo. Iremos ver exemplos adicionais de carteio em sem trunfo, para que possam ficar mais consolidados. Iremos continuar o leilão, desta vez vendo as respostas à abertura do parceiro.